Sabe aquele vinho bacana que você gastou um bom dinheiro para tomar com seus amigos? Só que vocês não tomaram toda a garrafa e ficou guardado na geladeira por alguns dias? E ao você reabrir essa garrafa, ela está com um sabor diferente, uma característica azeda, parecendo um vinagre? Isso é culpa da fermentação acética, que é um processo metabólico realizado por bactérias, denominadas Acetobacter, que metabolizam o álcool presente no seu vinho. Só que nesse metabolismo, eles vão converter o álcool em ácido etanóico, o ácido acético, que é o próprio vinagre, deixando por conta disso o vinho com um sabor azedo. Bom, se você tem um vinho que ainda está fechado na sua casa, você não precisa se preocupar com a fermentação acética. Ela só vai ocorrer após o vinho ser aberto, porque daí essas bactérias que estão presentes no ambiente vão entrar dentro da sua garrafa, em conjunto com o gás oxigênio que também vai entrar, é quando esse processo metabólico vai ocorrer. Só que quando um aluno de bioquímica vai estudar esse processo metabólico, ele fica meio confuso, porque ele é denominado fermentação, que ocorre na presença de gás oxigênio. Acontece que na bioquímica nós temos o metabolismo aeróbico, que é aquele na qual o gás oxigênio está presente. E a fermentação é um processo tipicamente anaeróbico. Ele não usa gás oxigênio, como por exemplo a fermentação alcoólica, a fermentação lática. Então, como pode um processo ser aeróbico, ou seja, estar na presença de gás oxigênio, e ser denominado fermentação? Ou seja, esse processo é ou não fermentação? Bom, primeiramente, ele é um processo aeróbico, por conta da presença de gás oxigênio. Mas ele é denominado fermentação apenas por uma questão histórica. É que antigamente, todo o processo metabólico realizado por micro-organismos era chamado de fermentação. E depois que veio a ser descoberto que existem metabolismos que ocorrem na presença de gás oxigênio e na ausência. Então, esse processo não deveria ser chamado de fermentação. Tecnicamente, esse processo não é fermentação pelo fato da presença de gás oxigênio e também do evento metabólico conhecido como fosforilação oxidativa, que é exclusivo da atividade aeróbica. Mas enfim, isso aqui vai levar para sempre esse nome fermentação acética. E a conversão do etanol em ácido etanóico, ela ocorre em duas etapas. A primeira delas é a conversão do etanol em etanal, que é um aldeído de 2 átomos de carbono. Por isso é conhecido também como acetaldeído. Nesse caso aqui, a bactéria utiliza uma enzima denominada álcool desidrogenase, que vai retirar esse hidrogênio do OH, fazendo então que o carbono e o oxigênio formem uma dupla ligação. Esse hidrogênio retirado do etanol vai ser levado junto com elétrons para a membrana plasmática da bactéria, onde lá vai ocorrer a fosforilação oxidativa para a produção de ATP. E aí, na sequência, esse etanol vai ser convertido no ácido etanóico, na qual a bactéria vai utilizar uma outra enzima denominada acetaldeído desidrogenase, que vai retirar esse hidrogênio aqui do etanol, colocando no seu lugar um OH proveniente de uma molécula de água. Aí esse hidrogênio que foi retirado do etanol, ele também vai para a membrana plasmática para que ocorra mais uma fosforilação oxidativa, visando a síntese de mais ATPs. Então a fermentação acética ela é dotada dessas duas etapas, sendo que o gás oxigênio está presente em ambas, atuando como aceptor final dos hidrogênios e elétrons, cuja junção de todo mundo resulta na molécula de água, no momento da fosforilação oxidativa que ocorre na membrana plasmática das bactérias. Só uma coisa aqui, essas bactérias elas não utilizam NAD e FAD como transportadores de hidrogênio para a membrana plasmática, eles utilizam outras moléculas que vão levar para lá então esses átomos de hidrogênio. Então, gente, para finalizar aqui, esse ácido etanóico, ou também denominado ácido acético, ele que é o próprio vinagre. E se vocês forem no supermercado, existe uma diversidade grande de vinagres por aí. E o processo bioquímico da produção do vinagre, ele é o mesmo para todo mundo, sendo dividido então em duas grandes etapas. A primeira envolve a produção do álcool, que vai sempre partir de algum carboidrato. Essa produção do álcool etílico é conhecido como fermentação, sendo realizada por um grupo específico de fungos unicelulares, conhecido como leveduras. Sendo dividido então em duas etapas. A primeira é a glicólise e a segunda é a conversão do ácido pirúvico em álcool etílico, que eu discuto nesses vídeos aqui. Já após a produção do álcool etílico, ele é convertido em ácido acético, através dessa respiração aeróbica realizada por bactérias do grupo Acetobacter. A produção de qualquer vinagre passa por essas etapas aqui. A diferença entre elas é na matéria-prima utilizada no processo de fermentação. Dessa forma então que as coisas funcionam. Falou, um abraço.